Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Me sinto muito alegre nessa noite, por mais uma oportunidade que podemos estar para louvar e adorar o nome do Senhor. Agradeço ao nosso amigo Diácono Luan pelo convite, pelo desafio, nosso pastor pela confiança. Quero dizer que eu me sinto muito honrado, muito feliz de poder estar ministrando a palavra do Senhor no culto dos jovens nesta noite. É um departamento que nós temos um carinho muito grande. Quando o Luan ele fez o convite, eu fui orar ao Senhor, pedi a ele uma direção para uma palavra nesta noite. E o Senhor me direcionou muito forte no meu coração uma palavra de despertamento espiritual. Não somente para a nossa juventude, mas para toda a igreja. Então eu sei nessa noite o tamanho da minha responsabilidade, mas eu também sei que a palavra não é minha, mas a palavra é minha. Meus irmãos, para mim, as Bíblias em Êxodo, livro do Êxodo, eu vou ler apenas alguns versículos. Êxodo capítulo 33, versículos 1, 2 e 3, depois o 15, 16 e 14. Então, Êxodo 33, versículos 1, 2 e 3, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua semente a darei, e enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Há uma terra que emana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. Versículos 15, 16 e depois o 14. Versículo 15. Então disse-lhe: Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Versículo 14. Disse, pois, que irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Amém. Que possa sentar. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, o capítulo número 33 do livro do Êxodo, ele nos leva a um dos momentos mais decisivos da caminhada do povo de Israel no deserto. É um momento na qual o povo, que é povo escolhido por Deus, eles ficam sabendo que o próprio Deus não vai mais adiante, ou melhor, não vai mais no meio deles em direção à terra prometida. Mas será o que esse povo fez de tão terrível para que a ira do Senhor se acendesse de tal forma contra esse povo? E para nós entendermos melhor o que está se desdobrando nesse capítulo, essa batalha espiritual, nós vamos voltar um pouco na história. O povo de Israel ele estava sendo escravizado no Egito, sofrendo na mão de Faraó, e Deus então ele escolhe Moisés para libertar e liderar esse povo. E o Senhor diz para Moisés que irá livrá-los e irá levá-los para uma boa terra, uma terra que emana leite e mel, terra essa que o Senhor já havia feito uma aliança com Abraão, com Isaque e Jacó. E assim esse povo ele começa a experimentar a fidelidade de Deus. Imagina um povo que aproximadamente 430 anos sendo escravizados, sofrendo na mão de Faraó. Eles vêem Deus os libertar com mão forte do Egito. Eles veem o mar vermelho se abrindo para eles passarem, eles veem o maná caindo do céu, eles veem água brotar da rocha. Imagina um povo, meus irmãos, que caminhava em pleno deserto durante o dia, debaixo de uma nuvem que os guiava e os protegia do sol. Aleluia. Durante a noite, meus irmãos, esse povo tinha uma coluna de fogo que os iluminava e os aquecia. Meus irmãos, era a presença de Deus o tempo todo com esse povo. E chegando no capítulo 24, nós vamos ter Moisés subindo ao Monte Sinai para encontrar-se com Deus e pegar as tábuas da lei e dos mandamentos. E nesse monte, Moisés ele ficou ali por 40 dias e 40 noites. E o povo, vendo que Moisés estava demorando a descer, não sabia o que havia acontecido, o povo ele não aguenta esperar, ele chama Arão e pede a Arão, precisamos de um Deus para nós adorarmos. Faça para nós um bezerro de ouro. Não, faça para nós um Deus. Então Arão pega, junta o povo, junta o ouro do povo, os enfeites dele, derrete e ele sim faz um bezerro de ouro. E quando o bezerro fica pronto, aquele povo olha para o bezerro. E eles dizem que ali está o Deus que os tirou da terra do Egito.
E eu fico imaginando, meus irmãos, que mesmo diante de tantos milagres que esse povo, eles viram da parte de Deus, eles presenciaram, eles caíram no pecado deles, na idolatria. Eles preferiram adorar um bezerro de ouro a esperar Moisés descer do monte. E o resultado foi o pior possível, meus irmãos. A ira do Senhor se acendeu e ele disse para Moisés que não iria mais caminhar no meio do povo, pois o povo era teimoso, o povo era obstinado, era rebelde. E a presença do Senhor não habita no meio do pecado. E o que nós já aprendemos aqui, meus irmãos? Quantas vezes nós também fazemos como o povo de Israel? Deus ele já nos tirou do Egito. Deus já nos tirou do pecado da escravidão espiritual. Meu Deus! Como poderosa, Deus já nos deu livramentos e operou milagres em nossas vidas. Mas muitas das vezes nós colocamos tantas coisas no centro da nossa vida, tomando o primeiro lugar que deveria ser única e exclusivamente de Deus. Quantas vezes os nossos líderes, assim como Moisés, também estão buscando por nossas vidas, e nós, assim como o povo, não estamos no mesmo propósito, estamos apenas buscando satisfazer as nossas vontades e os nossos desejos, e nós nos esquecemos de Deus. Não podemos, meus irmãos, de forma alguma, negociar a presença de Deus em nossas vidas. Não podemos, de forma alguma, a nossa confiança, a nossa adoração deve ser única e exclusivamente a Deus. E o Senhor colocou um tema para a mensagem, para esse culto desta noite, que é a inegociável presença de Deus em nossas vidas. Os irmãos podem repetir comigo: a inegociável presença de Deus em nossas vidas. A inegociável presença de Deus em nossas vidas. Meus irmãos, essa presença é inegociável, porque sem ela tudo perde sentido. Completamente tudo. Sem a presença de Deus na nossa vida, ela fica sem rumo, ela fica sem direção. E quando nós ficamos sem rumo, quando nós ficamos sem direção, certamente nós vamos tomar as piores decisões, nós vamos fazer escolhas erradas. A presença de Deus é inegociável, porque ela que nos dá verdadeira alegria. O mundo até nos oferece falsos prazeres, falsas alegrias, que por certo vem acompanhado de consequências negativas para nossas vidas. Mas o salmista nos diz no Salmo 16:11, que é na presença do Senhor que há plenitude de alegria. Glória a Deus. É somente na presença dele que a nossa alegria é completa, é verdadeira, é total. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite alguns pontos que o Senhor tem colocado em meu coração. O primeiro ponto é a importância da presença de Deus em nossas vidas. É verdade. Pode colocar para mim, por favor, Êxodo 33, versículo 15. Êxodo 33, 15. Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Moisés faz essa declaração, meus irmãos, com muita propriedade, muita convicção, pois ele havia passado juntamente com o povo, ele tinha vivenciado todas as maravilhas, ele tinha vivenciado todos os milagres que o Senhor tinha feito, e ele sabia que é a presença de Deus que nos garante em qualquer circunstância. Moisés ele reconhecia a dependência de Deus. Moisés havia entendido que o Senhor enviaria um anjo diante deles. Moisés havia entendido que venceriam os inimigos, eles conquistariam a terra prometida, eles conquistariam a terra boa que manda leite e mel. Mas Moisés não se conformou em não ter a poderoso. Moisés sabia que não fazia sentido alcançar a promessa sem ter a presença do Senhor com eles. É a presença do Senhor, meus irmãos, faz a diferença na minha e na tua vida. E nós podemos ver a importância da presença de Deus na vida de alguns homens. Nós temos José no Egito, que foi do cárcere ao palácio, porque a presença de Deus estava com ele. Nós temos Gideão, que se tornou vitorioso, um guerreiro vitorioso, porque a presença de Deus estava com ele. Daniel, meus irmãos, não foi devorado na cova dos leões, porque a presença de Deus estava lá com ele. Sadraque, Mesaque, Abednego, eles venceram a fornalha, meus irmãos, porque o quarto homem estava lá, era a presença de Deus com eles. E Deus já está falando para alguém nessa noite, né? Tem situações na sua vida que sozinho você não vai conseguir, somente com a presença dele na sua vida. Assim como Moisés, meus irmãos, nós compreendemos, nós precisamos compreender que nada nesse mundo tem valor sem a presença de Deus. Nós podemos conquistar bens, cargos, viver milagres, mas sem a presença do Senhor, tudo perde o sentido.
Não basta, meus irmãos, ter vitória, nós precisamos ter o Deus da vitória ao nosso lado. Não basta, meus irmãos, vivenciarmos o milagre, nós precisamos ter o Deus que opera o milagre em nossas vidas. Não basta, meus irmãos, nós apenas obtemos as conquistas, nós precisamos permanecer com Deus que nos dá sentido às conquistas. Meus irmãos, o segundo ponto que o Senhor coloca no meu coração é a necessidade da presença de Deus. Pode colocar para mim, por favor, Kevin, Êxodo 33:16. Mas coloca na NVT, por favor. Êxodo 33:16. Nós temos a necessidade da presença de Deus. Então, vou aqui na NVT que o nome aqui é: se não nos acompanhares, como os outros saberão que teu povo e eu contamos com teu favor? Pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue teu povo e eu de todos os outros povos da terra. Meus irmãos, Moisés sabia que sem a presença de Deus, Israel seria apenas mais um povo no deserto. Era a presença dele que fazia a diferença, diferenciava Israel dos outros povos. Então, meus irmãos, essa presença era uma presença que distingue. Moisés entendia uma verdade que nós precisamos resgatar hoje em dia. O que distingue o povo de Deus não são as suas vitórias, riquezas, conquistas, mas é a presença do Senhor. Glória a Deus. O que nos diferencia deste mundo, meus irmãos, é a presença de Deus em nossas vidas. Quando nós temos a presença do Senhor, as pessoas percebem algo diferente. Onde tem guerra, a gente chega com paz porque nós temos a presença. Onde agora a gente chega com esperança porque nós temos a presença. Onde a corrupção, meus irmãos, a gente chega com santidade porque a presença de Deus está conosco. Lá no seu trabalho, na escola, na faculdade, é a presença de Deus que te separa e faz você diferente desse mundo. Meus irmãos, é a presença de Deus que nos sustenta. Israel permaneceu vivo porque a presença de Deus o sustentava. Coloca para a gente, por favor, no Deuteronômio 29:5, por favor. Deuteronômio 29:5 vai nos dizer: em 40 anos vos fiz andar pelo deserto. Não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se envelheceu no teu pé o teu sapato. Meus irmãos, era Deus sustentando aquele povo o tempo todo. E além das roupas que não envelheciam, meus irmãos, nós tínhamos um maná que cai do céu, a água que brotava da rocha, Deus mandava a carninha para eles todo dia. Meus irmãos, o que mantém a gente de pé não é a nossa força humana, não é nossas habilidades, nosso conhecimento, nosso intelectual. Aleluia! Meus irmãos, o que mantém a gente de pé é a presença. Não importa o deserto que você esteja passando, se tem a presença, tem sustento. Passando um momento que estamos fazendo um mês praticamente que nós estamos sem carro. A gente sofreu um acidente, o carro estava com conserto e hoje preocupado, amor, nós estamos sem carro, e agora? E estamos sem previsão. Eu falei com ela, amor, vai estar na mensagem de hoje à noite. Quem tem presença tem sustento. Meus irmãos, não importa como está a sua vida, não importa o deserto que você esteja passando, se você tem presença, quem te sustenta é Deus. Quando lembramos, meus irmãos, de quem éramos, onde nós estávamos, podemos dizer Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor, foi a mão do Senhor que nos trouxe. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, nós temos a necessidade da presença de Deus porque é ela que nos dá descanso. E Êxodo 33:14 vai nos dizer: a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Quando Deus fala de descanso, Ele fala de paz interior. A presença de Deus trabalha na nossa alma, curando o nosso medo, curando a ansiedade, curando a depressão. Meus irmãos, essa inquietação que nós nos sentimos às vezes sozinhos, abandonados, é a presença de Deus. Coloca para a gente, por favor, em Mateus 11, 28 e 29. Mateus 11, 28, o próprio Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Meus irmãos, a presença de Deus, ela dá descanso. Confia
Senhor, entrega para Ele sua ansiedade, entrega para Ele o que está na sua inquietação. Terceiro ponto, meus irmãos, que o Senhor tem colocado no meu coração. Como nós podemos perder a presença de Deus? Essa presença tão maravilhosa, não é possível que a gente perca, mas é possível sim que nós percamos essa presença. Nós perdemos, meus irmãos, a presença de Deus em nossa vida, quando nós colocamos ídolos em nossos corações. Êxodo 32, versículo 4, descreve que Arão pegou o ouro, juntou o povo, pegou o ouro e fundiu o bezerro. Moldou aquele bezerro de metal, enquanto os israelitas declararam: estes são os deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Meus irmãos, Israel trocou um Deus vivo por uma imagem. Foi o próprio Deus que os tirou do Egito. Foi Deus que os livrou da mão de Faraó, fez tantas maravilhas, e a adoração, ao invés de ir para Deus, ela foi para aquele bezerro de ouro. E quantas vezes, meus irmãos, nós também não negociamos o lugar de Deus em nossas vidas? Quantas vezes nós substituímos, meus irmãos, a adoração que era para ser para Deus por outras coisas? Quantas vezes nós damos mais valor às coisas materiais? Quantas vezes as redes sociais têm tirado o nosso tempo de adoração, nosso tempo de oração, nosso tempo de comunhão, nosso tempo de busca? Meus irmãos, muitas das vezes os relacionamentos têm sido mais importantes do que a presença de Deus. Muitas das vezes nós cantamos e cantamos até bonito. Se eu não me engano, foi isso com o Bernardo indo no carro da escola. Cantamos bonito: eu não te troco por nada, não há espaço para mais nada. Todo vazio que havia em mim agora é sua morada. Mas isso é uma verdade absoluta, irmãos? Será que verdadeiramente nós não temos trocado Deus por nada, ou nós temos trocado por tudo e não tem ficado espaço para mais nada? Eu sei que é forte, mas dá para refletirmos, meus irmãos. Muitas das vezes nós temos trocado Deus por tudo, sempre que nós damos mais valor a algo ou alguém do que a Deus, nós estamos perdendo a sua presença. Meu Deus, Meus irmãos, nós também perdemos a presença do Senhor quando nós somos teimosos. Êxodo 33, 3 diz: Deus chama o povo de teimoso e de dura cerviz. A teimosia, meus irmãos, ela nos leva à desobediência. O povo de Israel, ele viu milagres grandiosos, e mesmo assim eles foram teimosos e desobedientes. Quando nós somos teimosos e nós escolhemos a nossa vontade e ignoramos a vontade de Deus, ignoramos a palavra de Deus, nós perdemos a presença. Nós sabemos que precisamos perdoar, mas nós preferimos guardar mágoas porque nós somos teimosos. Nós sabemos que nós precisamos confiar em Deus, mas preferimos andar ansiosos pelo dia de amanhã, porque nós somos teimosos. Nós somos teimosos quando sabemos que precisamos andar em santidade, mas preferimos flertar com o pecado. Meus irmãos, a teimosia espiritual, ela nos afasta da presença de Deus. A presença de Deus, ela é santa. O pecado, a rebeldia, a idolatria são barreiras que nos separam da presença de Deus. O quarto e último ponto, meus irmãos, que o Senhor coloca em meu coração: como fazemos para buscar e manter essa santidade em nossas vidas, manter a presença de Deus nele? O primeiro ponto, meus irmãos, é com arrependimento sincero. Deus, ele não resiste a um coração quebrantado. Quando nos arrependemos diante de Deus com sinceridade, o Senhor, ele olha em nosso favor. Nós precisamos, meus irmãos, buscar a presença de Deus com oração e com leitura da palavra. Meus irmãos, não há outra forma de buscar a presença de Deus sem ter comunhão com Ele. Não tem como nós chegarmos perto de Deus sem ter relacionamento com Ele. Nós precisamos, meus irmãos, precisamos nos dedicar. Hoje temos EBD. Quem dera essa igreja estivesse tão bonita assim, tão cheia, porque é aqui que nós aprendemos a palavra, aqui que nós estamos buscando relacionamento, comunhão com Deus. A presença de Deus, ela não é encontrada às pressas, mas sim, ela vem com relacionamento íntimo com Ele, ter uma vida de comunhão. Precisamos reservar um tempo, meus irmãos, para falar com Deus todos os dias, não apenas por rotina, mas sim para nos encontrarmos com Ele todo dia,
o nosso Deus, o nosso melhor amigo, o nosso ajudador, o nosso companheiro, aquele que nos sustenta, aquele que nos garante. Buscar a presença de Deus com uma adoração verdadeira. Em João 4,23, nos diz que o Pai procura verdadeiros adoradores, daqueles que buscam, daqueles que adoram em espírito e em verdade. Nós precisamos, meus irmãos, fazer da nossa vida um altar e ter santidade como estilo de vida, não há outra opção. Manter a presença de Deus com uma vida de santidade, manter a presença de Deus com uma obediência à palavra. Em João 14,23, a palavra do Senhor nos diz: quem me ama, guarda a minha palavra, e o Pai o amará, e viveremos para Ele, faremos nele morada. Meu irmão, o Senhor fará morada em você se você guardar as palavras dele. Precisamos, meus irmãos, ler a palavra, meditar e praticar a palavra. Não adianta apenas lermos, mas vivenciarmos ela no nosso dia a dia. Meus irmãos, buscar e manter a presença do Senhor não é algo automático. É uma escolha diária. Nós oramos para buscá-lo. Nós vivemos em santidade para mantê-lo. Nós obedecemos a palavra para preservá-la. E nós andamos cheios do Espírito para não perdê-la. A presença de Deus, meus irmãos, ela é algo que nós não podemos negociar na nossa vida. O Senhor trabalhou nessa mensagem no meu coração desde o dia que o homem fez o convite. Vamos colocar de pé. Nessa noite nós aprendemos, meus irmãos, que a presença de Deus ela é importante, porque é ela que nos garante em qualquer circunstância. Nós aprendemos que a presença de Deus ela é necessária, porque é ela que nos diferencia do mundo, é ela que nos sustenta e é ela que nos dá descanso. Nós precisamos, meus irmãos, cuidar para não perder essa presença em nossas vidas. Não podemos, meus irmãos, deixar que entre coisas em nossos corações, tornando-se ídolos, tomando o lugar de Deus em nossos corações. Nós não podemos, meus irmãos, também ser teimosos, preferindo satisfazer as nossas vontades do que a vontade de Deus. Nós devemos, meus irmãos, buscar manter a presença diariamente. Nosso coração estando em oração, em santidade, em obediência, ter um relacionamento vivo com Deus. Que a nossa oração todos os dias, meus irmãos, ela seja: Senhor, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair daqui. Sem a tua presença eu não saio daqui. Não podemos, meus irmãos, dar um passo sem a presença de Deus. A palavra de hoje nos mostrou que a presença de Deus é inegociável. Mas talvez você que ouviu essa mensagem esteja sentindo que perdeu a presença em algum momento. Talvez em algum momento da sua caminhada você se afastou do Senhor. Talvez em algum momento da sua caminhada essa presença se distanciou de você. Mas eu tenho uma boa notícia. Aleluia. Hoje é dia de se render ao Senhor novamente. A presença dele é real neste lugar. Glória. Você também pode chamar Jesus para caminhar com você nesta noite. Saiba que hoje cheia da presença. Você também pode chamar Jesus porque Ele está aqui. Ele quer te perdoar, Ele quer restaurar a comunhão com você. Eu não sei que momento você perdeu, mas hoje é dia de restauração. Somente Ele tem a paz, o perdão que você pode experimentar. Não negocie a presença de Deus. Decida hoje caminhar com Ele. Vou estar louvando o Senhor nesse momento. Convido você a fechar seus olhos, colocar a mão no seu coração. Deixe o Espírito Santo ministrar na sua vida. Oh Espírito Santo, nós te louvamos. Nós te agradecemos por tua palavra que é viva e eficaz. É o teu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz, Senhor, nessa noite. A tua voz dizendo assim.
Vem, filho amado.